Boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está reunido desde as 6 horas da tarde com governadores do Norte e do Nordeste. O assunto em pauta é a cessão onerosa, aprovada no Senado no início de setembro e que voltou para análise da Câmara dos Deputados. A proposta faz parte da reforma do Pacto Federativo e permite que recursos arrecadados nos leilões do pré-sal sejam compartilhados pela União com estados e municípios. Depois de ter sido adiada na semana passada, a votação do primeiro turno da reforma da Previdência está marcada para amanhã, no plenário do Senado, como único tema da pauta. Antes, as emendas de plenário à proposta vão ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, prevista para começar às 10 da manhã e terminar até às 4 da tarde. A expectativa é votar pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça o parecer do relator senador Tasso Gereissati sobre as emendas apresentadas em plenário. Foram 77 emendas, o relator acatou apenas uma emenda supressiva para que o texto não tenha que voltar para a Câmara. E ele fez também uma emenda de redação. Assim que o parecer for votado na CCJ, ele será encaminhado ao plenário. A intenção é votar a proposta de reforma em primeiro turno no plenário ainda nesta terça-feira, durante a tarde. Tanto na CCJ quanto em plenário, os senadores poderão tentar fazer mudanças no texto, apresentando destaques para votação em separado. Se a proposta for aprovada em primeiro turno nesta terça-feira, terá que passar por uma nova votação em segundo turno. A intenção é concluir a análise da reforma da Previdência no Senado até o dia 10 de outubro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje estimar que a reforma da Previdência tenha mais de 60 votos favoráveis nesse primeiro turno em plenário. O número mínimo de votos para aprovação de uma proposta de emenda constitucional é de 49. Veja agora a cronologia da proposta da reforma da Previdência no Congresso, desde quando ela foi entregue aos parlamentares pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 20 de fevereiro. Deus nos abençoe. Previdência, que era um instrumento de previsão para o futuro, de garantia, aquele salário, já deixou de ser isso. E passou a ser, na verdade, o seguinte, um instrumento de sobrevivência. Não é a Previdência que tem feito a dívida crescer, é a política monetária do Banco Central. Privilegiados são os banqueiros e grandes empresários isentos de imposto de renda sobre lucros bilionários. Quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais, mas todos vão contribuir. Estudos já mostram que 82% da economia que vai ser feita na questão previdenciária recai sobre a população de baixa renda. Quem acha que não é necessário? É um problema sério, é caso de internamento. Tem que internar. Não, calma. Senhores. Deputados, por favor. Senhores. Deputados, por favor. Parte-se de uma ideia errada, de que nós temos um sistema previdenciário único, que nós temos um déficit previdenciário único, que todo o sistema está contaminado por privilégios. E isso não é verdade. O déficit da Previdência é uma realidade. Para as pessoas que acreditam nas bases de dados oficiais, que sentam na frente do computador, fazem as contas, usam as suas planilhas, é óbvio, quer dizer, tem receitas menores do que as despesas. O próprio governo desonera. Esse volume de desoneração, ele é que, na verdade, gera o maior rombo nas contas da Seguridade Social, porque o governo abre mão de parcela das receitas que deveriam fazer face às despesas. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, que a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. Nós estamos fazendo essa reforma com prazer? Não. Estamos fazendo porque temos a consciência de que isso é necessário,
é imperioso e é um bem para o país. A sensação que eles passaram para todos os brasileiros é de que, aprovando a PEC da Previdência, os problemas estão todos resolvidos. Até a mulher que está zangada com o marido, no outro dia ela vai perdoar. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Hoje nós começamos os nossos trabalhos, uma série de audiências públicas para que os parlamentares possam tirar todas as dúvidas referentes a esta matéria tão complexa que é a reforma da Previdência. Durante décadas, as receitas da Previdência Social não foram segmentadas para a Previdência Social. Elas foram direcionadas para assistência social, para a saúde, e isso gerou um desequilíbrio no sistema. Quem vai arcar com esse déficit? O servidor público. Basicamente é isso. Eu tenho conterrâneos que ainda não têm acesso à água. E eu vejo aqui discursos para defender posições de salários, de aposentadorias. Não há nada mais cruel na reforma do que a mudança nas regras das aposentadorias especiais. É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre. Algumas pessoas têm falado, mas todos têm que cortar na carne. Sim, gente, mas nós não temos sendo cortado na carne, nós temos sendo cortado no osso. O que estão fazendo com nós é uma injustiça tão grande, nós não temos quem é que vai resolver o nosso problema. Isto não pode ficar assim. Relator, dê um jeito. Nós não podemos carregar essa culpa. O Senado Federal hoje também cumpre com a sua obrigação, de maneira altiva, respeitando os contrários, mas sabendo que se essa conta não, infelizmente, se essa conta não fechar, nós estamos prejudicando as futuras gerações e seremos cobrados por isso. Uma reforma tão dura, tão pesada, tão demolidora, que não poderia ser discutida assim a toque de caixa. Nós temos muitos problemas, nós temos muitas diferenças, nós temos muitas desavenças até, mas certamente é uma situação que nos une a todos. É o desejo que eu tenho certeza que cada senador aqui presente e cada cidadão que está fora dessa sala sente, de melhorar o país, de sairmos da situação em que nos encontramos. É a votação das nossas vidas. Vai repercutir na vida de 200 milhões de pessoas. Porque a criança de hoje, o adulto, o idoso, vai sentir o resultado disso. E hoje, a proposta principal de reforma da Previdência e a PEC paralela foram discutidas na Comissão de Direitos Humanos. A coordenadora-geral da Auditoria Cidadã da Dívida Pública disse que a crise por que passa o Brasil não tem a ver com a Previdência. Nem é uma crise de fato, mas algo fabricado. Não tivemos aqui nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Não tivemos quebra de bancos, que foi o que produziu a crise nos Estados Unidos e Europa. Não tivemos pestes que impedissem a população de trabalhar. Não tivemos quebra de safra. Não tivemos guerra. A crise aqui foi produzida pela política monetária. Este advogado acredita que apostar que a PEC paralela possa corrigir imperfeições da reforma da Previdência é um engodo. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aí que vem o engodo. Este sindicalista do setor público criticou o que chamou de mitos que têm prevalecido na sociedade. Um deles, a ideia de que há um excesso de servidores. Na hora que uma boate pega fogo e morre as pessoas queimadas, aí eles falam assim, aonde está a fiscalização? Quando uma barragem lá em Minas Gerais, ela arrebenta e mata muita gente, mas só tinha 3 fiscais para olhar a questão do meio ambiente lá em Minas Gerais. Então dizem que está um excesso de servidores públicos, e não é verdade, pela proporção da nossa população e a demanda que ela precisa de servidor público. O que se passa no Brasil estaria acontecendo também em outros países. O mundo capitalista está em crise, essa crise chega também no Brasil, e que esse desmonte é no mundo inteiro. Tivemos um encontro agora recente na Argentina, e todas as falas dos companheiros de diversos países iam no mesmo nível que a gente está aqui. Ataques
todos direcionados à destruição do estado do bem-estar social, portanto, à destruição do serviço público e dos direitos trabalhistas. Começa amanhã a campanha Outubro Rosa, de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Em 2018, foram quase 60 mil novos casos no país. É o tipo que mais mata mulheres no Brasil. Durante o mês, o prédio do Congresso vai ganhar iluminação especial para chamar a atenção para o problema. A mastologista Flávia Fernandes conversou com a nossa equipe sobre os sinais dessa doença. Que são sinais de maior risco ou mais relacionados à doença, que são nódulos palpáveis, alteração na pele da mama, alteração no mamilo, saída de secreção por esse mamilo. Quando a gente percebe qualquer uma dessas alterações, a gente vai buscar um especialista, né? Existe o especialista ginecologista que faz o atendimento geral da mulher, mas existe o profissional que é o mastologista, que ele é formado especificamente no cuidado da mama. Apesar de ter toda uma estrutura e apesar de ter um movimento de prevenção, divulgação do tema, existe sim um acréscimo ano a ano dos números de casos novos. A gente tem realidades de medicina muito diversas e com isso a gente acaba percebendo diagnósticos tardios e quanto mais tardio for o diagnóstico, pior é o desfecho dessa doença, né? Então a ideia da campanha é a gente tentar antecipar um pouquinho esse cuidado. Voltamos agora a falar de Previdência. No programa Primeiro Item de hoje, na Rádio Senado, o consultor legislativo Pedro Neri falou sobre a inclusão de estados e municípios na reforma. O programa vai ao ar diariamente, da 1 às 2 da tarde. Reforma da Previdência. Pedro, nosso tema hoje aqui na nossa conversa é a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Esse ponto, ele está fora do texto principal da PEC da Previdência, que deve ser votada já amanhã aqui no Senado, porque o relator Tasso Gereissati colocou essa questão de estados e municípios no texto da chamada PEC paralela. O governo enviou o texto da reforma da Previdência, da PEC 6, mantendo essa competência para tratar de previdência dos servidores na União, no Congresso Nacional. Quer dizer, as regras que se pactuam aqui no Congresso valem não só para os servidores federais, mas também para os estaduais, distritais e municipais. Lá na Câmara dos Deputados, houve uma polêmica grande em relação a esse assunto, que já havia acontecido na proposta do presidente Temer. Questões de política local dos estados fizeram com que a competência para tratar de estados e municípios fosse retirada da Constituição, quer dizer, esse tema foi desconstitucionalizado e passasse a virar a atribuição de cada Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal e seus respectivos governadores e prefeitos. Mas aí surgiu um receio aqui na casa bastante fundado de que, como as assembleias, as câmaras municipais estariam recebendo uma atribuição nova de um tema que é técnico e politicamente difícil, às vésperas de eleições municipais, o resultado poderia não ser bom. Quer dizer, a gente sabe que os estados já têm um problema grave de finanças públicas e poderia acontecer deles não conseguirem reformar suas previdências e daí o problema voltaria para a União, como a gente vê recorrentemente desde os anos 90, a União tendo que socorrer estados e municípios ou conceder empréstimos, por exemplo. Qual a gravidade da situação? Hoje o déficit dos estados é da ordem de 100 bilhões de reais por ano. Só com Previdência, quer dizer, a soma dos estados separa lá o dinheiro da arrecadação, 100 bilhões, só para pagar a diferença entre o que o regime de Previdência dos servidores arrecada e o que gasta. E para o futuro, se a gente traz para valor presente os déficits das próximas décadas, quer dizer, se a gente analisa o conceito de déficit atuarial, a situação dos estados e municípios até 2060 é de um déficit da ordem de 5 trilhões de reais. É um déficit quase tão grande quanto o próprio déficit do INSS. E isso acontece, Pedro, porque além das distorções que existem no regime dos servidores em geral, como servidores federais, são nos estados que estão em que predominam aqueles servidores que têm direito a regras especiais, como policiais, professores, profissionais da saúde, e por isso que pesa tanto. Se a reforma fosse aplicada para os estados e para os municípios, a economia em 10 anos seria da ordem de 350 bilhões de reais. Esse valor não conta daquelas estimativas de impacto da reforma de 1 trilhão, porque aquela é só a cifra federal. Pode ser que indiretamente a cifra seja menor, porque a União pode vir a socorrer os estados e municípios. Então, o que a PEC principal fez e o que a PEC paralela propõe? A PEC principal dá competência para o estado e para o município, mas ela cria também alguns empecilhos para a vida do governador ou do prefeito. Para, por exemplo, reformar a Previdência como a União tem feito, o governador ou o prefeito precisaria de uma lei ordinária, de uma lei complementar e de uma proposta de emenda à Constituição estadual ou à lei orgânica do município. Então, ele precisa de um kit
aí para adotar a reforma, então não é simples. Por exemplo, uma questão de idade mínima de servidor estadual virou tema de Constituição estadual com a PEC principal. O que a PEC paralela faz é chegar no meio termo entre a situação atual e a situação aprovada na Câmara. Eu acho que a visão que predominou em relação à PEC paralela é de que não adiantaria o Senado simplesmente colocar de volta estados e municípios e mandar para a Câmara, sendo que a Câmara acabou de dizer que não quer isso. Então, o meio termo foi, olha, estados e municípios podem adotar as regras da União, o governador e o prefeito vão ter um ônus de discutir esse assunto, de propor isso, mas uma mera lei ordinária basta para adotar as regras da União. Também se facilita a vida dos prefeitos, porque uma vez que a regra for adotada no Estado, ela vale imediatamente para os municípios, porque na ausência desse tipo de mecanismo, a gente corre o risco de ter mais de 2.000 regras de aposentadoria no Brasil, uma para cada município. Caso esse ponto realmente passe a valer da regra para incluir também servidores de estados e municípios, você falou que só uma lei ordinária seria suficiente, tornaria mais simples o processo, para as assembleias e câmaras municipais poderem aprovar e isso já valer internamente. A partir do momento que o Estado ou o município opta por usar a regra federal, ele não pode mais fazer nenhuma modificação, não pode adotar ela em parte. Porque essa motivação surge também quando a gente passa, como está fazendo na PEC principal, a competência por os estados e municípios, existe o receio fundado de que a regra, inclusive atual, seja afrouxada. Porque se o próprio Congresso Nacional já tem dificuldade de tratar com grupos que têm demandas legítimas e que são muito numerosos, politicamente organizados, como policiais e professores, que dirá a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal. Então, daí que veio essa possibilidade de ter uma adoção simplificada. Agora, um ponto que eu queria ressaltar é que a gente está falando, nesse caso da PEC paralela, não é a PEC que está ainda à votação agora ao final de setembro, início de outubro. Ela é uma PEC que ainda vai maturar um tempo a mais aqui no Senado. Ela é uma PEC que, como o nome diz, ela foi apresentada paralelamente à discussão da reforma da Previdência Principal, que é a PEC 6. Mas ela ainda, as emendas que foram apresentadas a ela, que foram mais de 150, ainda vão ser discutidas. É possível que a forma de adesão dos estados e municípios seja alterada antes do texto ir para votação. Existe uma outra questão candente, que é a questão das entidades filantrópicas, que alguns dizem que são empresas travestidas de entidades filantrópicas, outros dizem que entidades filantrópicas verdadeiramente filantrópicas estão perdendo uma imunidade que elas deveriam receber. Então, ainda tem alguns temas sensíveis que ainda vão ser discutidos aqui no Senado. E é importante, eu acho, que a gente fazer essa distinção, que está indo à votação é a PEC principal, sem aprofundar essa questão dos estados e municípios, e nas próximas semanas, provavelmente, se fecha o texto da PEC paralela e ela vai à votação. Aqui no Senado, os senadores, quando a PEC veio para cá, esse ponto dos estados e municípios serem incluídos era mais ou menos um consenso. Os senadores de oposição e também os que defendem a reforma, isso era um ponto meio que todos concordavam que precisava mesmo incluir esses servidores municipais nessa PEC. Mas no caso dos deputados federais e também no caso de prefeitos e governadores e vereadores, por exemplo, eles não querem muito esse ônus de bancar, né? Vamos dizer assim, esse ônus político de bancar uma reforma que vai atingir tanta gente. Isso impacta diretamente nas eleições, enfim. A questão dos estados e municípios sempre foi uma questão da Constituição. Agora que ela está sendo desconstitucionalizada por conta desse arranjo, que talvez seja um arranjo decorrente das eleições de 2018, em que a gente teve a eleição concentrada, talvez em termos regionais, de governadores opositores à atual administração federal, que se manifestam contra a agenda dele, naturalmente, e aí um desconforto de deputados da base aliada, deputados federais, de votar uma agenda que favoreceria esses governadores adversários, enquanto eles mesmos estão criticando ela. Então, daí surgiu essa demanda por tirar estados e municípios, conforme a gente viu em informações da imprensa, e é isso que o Senado está tentando modificar, né? Acho que existe aí um receio do deputado federal de, olha, por que eu vou me desgastar com um sindicato de professor ou uma associação de policiais, sendo que o deputado estadual que pode vir na próxima eleição contra mim não vai tratar disso. Seja como for, o importante é que talvez isso tenha viabilizado a aprovação da PEC 6. A PEC 6 foi aprovada na Câmara com uma votação muito impressionante, né? Mais de 370 votos nos 2 turnos, algo que ninguém imaginava, acho que ninguém conseguiria prever no início do ano ou no ano passado. E talvez a grande costura política aí tenha sido a retirada de estados e municípios, e agora fica aí a dificuldade de como solucionar
esse problema com todas as questões políticas envolvidas, e o desafio do Senado é justamente de apresentar uma proposta que possa ser exitosa na Câmara, quer dizer, uma proposta que não seja rejeitada ou engavetada na Câmara dos Deputados e que ajude a situação fiscal dos estados e municípios, que é, ao fim e ao cabo, quem presta serviço para a população na ponta, serviço de educação, serviço de saúde, segurança pública, e se esses estados quebrarem, a gente vai ter potencialmente um caos social no país, né? Então, por isso que esse é um assunto tão importante, provavelmente a agenda mais importante do Senado no final do ano, a questão da PEC paralela. Pedro Fernando Neri, consultor legislativo aqui do Senado, na área de Previdência. Obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa série especial. Eu que agradeço. Reforma da Previdência. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.